E hoje a nossa conexão é com o olhar de uma pessoa muito especial que está aqui comigo, a Sabina Dweck. Dweck. Como é que é? Caçadora de tendências, futurista, coach ontológica. Tem muita coisa para passar para gente e contar um maior desafio que ela já passou, que foi uma separação e que afetou vários setores da sua vida, né? É isso aí. Conta pra gente. Bom, começando, já entrando no tema. Você sabe que quando você me convidou, né, para participar do programa, logo me veio esse tema da separação. E eu tive vários julgamentos internos. Mas eu vou ficar compartilhando, né, meu divórcio, minha separação. Mas depois eu falei, eu acho que pode servir para muita gente, Sim. Né? E eu também, faz muitos anos que eu me separei, né? 14 anos que eu me separei. Então, eu acho que eu estou num lugar onde também eu posso olhar para trás e ver essa separação de um outro jeito. Uhum. Porque eu acho que quando você está no meio daquele turbilhão, você ainda está muito na dor. E é muito difícil você falar sobre o tema. Mas eu acho que agora eu me sinto pronta, né? Para compartilhar. Até para mostrar que existe luz no fim do túnel, né? Existe, gente. Existe mesmo. Olha, minha separação foi em 2009, né? Contando um pouquinho, né? Como eu casei e como eu separei, porque eu acho que tem a ver, né? Eu namorei muitos anos, né? Com a mesma pessoa. Fiquei 6 anos namorando e casei muito cedo. Eu casei com 25 anos. E eu acho que toda essa escolha amorosa, obviamente teve a ver comigo, mas também teve a ver com uma expectativa que os outros tinham de mim. Eu fui criada assim, numa família, eu tenho um irmão. Meu irmão deu muito trabalho, muito. Ele é mais velho, deu muito trabalho. E você era certinha. Muitos B.O.s. Então, eu tinha que ser perfeita, eu tinha que ser certinha. Eu não podia dar trabalho para os meus pais, isso eu achava. Não podia dar trabalho para os meus pais. Eu precisava passar de ano, precisava ser bonita, precisava ser inteligente, precisava entrar na faculdade, casar, ter filhos. Todo o roteiro básico. Cumprir todo o roteiro. Cumpri tudo. E eu cumpri. Só que eu acho que teve um custo para mim, e isso não teve a ver com a separação em si, só com a escolha amorosa, mas teve a ver com todo o pacote. Eu casei apaixonada, eu casei amando aquela pessoa. Eu tive 2 filhos maravilhosos com ele. A Bruna, que hoje está com 22 anos, e o Frederico, que tem 20. Os maiores amores da minha vida. Então, assim, só por isso, assim, essa relação já foi um presente. E foi bonita mesmo a relação. Em algum momento, eu me vi, eu falava assim, gente, será que casar é só isso, né? E eu sentia que eu não conseguia ser a mulher que eu tinha vindo para ser nesse mundo, naquela relação. De que maneira você sentia que não era? Eu nem sei te dizer, era uma coisa que vinha através das emoções, vinha através de um incômodo. Aparentemente estava tudo bem, né? Mas eu achava que tinha alguma coisa que não estava funcionando. Eu não tinha muita consciência, para te falar a verdade. Hoje eu tenho essa consciência, né? Mas eu nem sabia muito que eu estava com esse incômodo. Eu fui perceber depois. Então, assim, nunca é só de um lado. Não. Isso eu também percebi depois, né? Que sempre tem alguma coisa acontecendo na dinâmica do casal. 50-50. Né? Mesmo que uma pessoa aperte o gatilho, mesmo que uma pessoa decida sair daquela relação, sempre tem uma dinâmica que está acontecendo com aquele casal, né? E quando eu me separei, em 2009, meus filhos eram pequenos. A Bruna tinha 9 e o Frederico tinha 7. E eu fiquei muito culpada. Imagina. Eu fiquei muito culpada. Trabalhei muitos anos, gente. A culpa na terapia, fui trabalhando. E a culpa, ela vem junto com um sentimento colado nele, que é assim, se eu sou culpada, eu mereço ser castigada. Então, inconscientemente, a gente vai arrumando maneiras de se castigar, né? Por carregar essa culpa. Mas você já tinha essa culpa enquanto estava casada ou foi só depois da separação? Carregava um pouco, mas foi mais, eu me dei conta mais depois. Então, quando eu me separei, eu estava rompendo não só
com aquele homem, mas eu estava rompendo com um modelo de vida. Sim. Que foi preparado para mim, onde eu estava atendendo a expectativa, e sempre passei muitos anos atendendo as expectativas dos meus pais, do que o mundo queria de mim, do que as pessoas queriam de mim. Sim. Então, quando eu me separei, não era só romper e me separar dele, mas era me separar deste modelo. Dessa narrativa, dessa né, narrativa de vida, né? Essa historinha. Toda essa história. E romper com uma narrativa que você construiu durante muitos anos não é do dia para a noite. Então, foi muito... para mim, foi um turning point da minha vida. Foi a grande virada. Eu acho que eu vivi 2 vidas ou mais em uma. Tem a Sabina de antes e a Sabina de depois. Eu sou 2 mulheres completamente diferentes após a minha separação. Eu tenho amigas de muitos anos, que são amigas que me acompanham desde que eu estava casada. E tenho amigas que me falam assim, Sabina, mas outra pessoa. Eu era até um pouco submetida, sabe? Tinha menos voz, eu tinha menos voz. Então eu ficava calada, aceitava um monte de coisas, não falava o que eu queria. E hoje eu me tornei a mulher que eu quero ser. Eu sou feliz com a mulher que eu sou hoje. Você se expressa como você é mesmo. Eu encontrei, só que foi uma jornada, um caminho muito longo para eu me encontrar com essa mulher. Porque eu fui me experimentando durante essa jornada, e acho que essa foi a coisa, eu entender o que eu queria. Quem era eu? Acho que essa era a grande questão. Que também foi num processo, você entendeu o que você queria, né? Não foi assim de uma hora para outra, eu quero isso. Não foi de uma hora para outra. Então, quando eu me separei, mudou a minha relação comigo mesma, fundamentalmente. Mudou a minha relação com meus pais, mudou a minha relação com meus filhos, mudou a minha relação com o trabalho, mudou a relação com meus amigos, com tudo. Eu tenho amigos que eu perdi, eu tenho amigos que eu ganhei, que eu me surpreendi com pessoas, né? Eu tenho... O meu trabalho, por exemplo, era diferente. Eu tinha acabado de ter filhos, meus filhos eram pequenos, eu trabalhava, mas meu trabalho, ele tinha um outro significado para mim naquele momento. Que era qual? Eu trabalhava, mas assim, eu não precisava daquele trabalho para me sustentar. Tá. Então, eu acho que quando você não precisa daquilo para viver, ele passa a ser outra coisa. Ele tem uma menor importância na sua vida. E quando eu me separei, eu falei, opa, agora o meu trabalho vai me sustentar. E eu preciso desse trabalho, né? Para poder ter uma certa estabilidade. E naquela época, eu trabalhava com um instituto de pesquisa de tendências e comportamento na Itália, em Milão. E eu era correspondente internacional, era caçadora de tendências deles. Vocês moravam lá enquanto estavam casados? Não. A gente morou 1 ano, logo que a gente casou, o primeiro ano de casamento a gente morou em Milão, que aliás foi o melhor ano das nossas vidas. Foi maravilhoso. E quando eu voltei, eles me contrataram como correspondente internacional, virei minha carreira e tal, e comecei a trabalhar com eles. Só que eu trabalhava por projetos. Então, tinha um projeto aqui, aí depois tinha um projeto ali, não era todo mês, não era constante, pingada. Né? Quando eu me separei, eu liguei pro meu, né, depois foi meu sócio, né? Mas liguei para essa pessoa que eu trabalhava, o Francesco, e eu falei, olha, Francesco, eu sei que você não tem nada a ver com a minha vida pessoal, mas eu me separei e não vai dar mais para a gente continuar a nossa relação de trabalho da mesma maneira. E aí, eu me lembro exatamente que ele me falou assim, olha, Sabina, você acabou de fazer um trabalho para a gente, o que eu posso te fazer é te adiantar esse dinheiro. E eu fiz as contas e aquele dinheiro dava para 3 meses do padrão de vida que eu tinha de sobrevivência. Então, eu falei, eu tenho 3 meses. Ele falou, se você fechar um grande projeto, se você abrir portas com outros clientes, a gente reconversa. Eu arregacei as mangas, me saiu a leoa de dentro e eu fechei um grande projeto. Um projeto muito grande. Eu lembro que eu chorava em cima do contrato. Eu falava, não acredito, não acredito. Que lindo. E reconversamos e a gente decidiu abrir uma sede da Future Concept Lab no Brasil. A gente passou a ser sócio. Aí eu tinha um prolabore. Eu consegui dar uma estabilidade, pelo menos profissional e financeira. Porque eu acho que quando você não tem nem isso, fica tudo mais complexo. Sim.
eu cheguei a pensar, será que eu vendo o meu apartamento? Não me vendo o meu apartamento? O que que eu vou fazer? Só que até o apartamento, a minha relação com o meu apartamento era uma questão, porque aquele apartamento era o apartamento onde os meus filhos tinham nascido. Sim. Então não era só um lugar físico. Tinha um sentimento, né? Tinha uma memória afetiva. E eu falava, nossa, meus filhos estão com todos os pilares meio balançando, eu quero dar um pilar. Eu quero dar um pilar para eles, pelo menos que seja esse pilar físico, que eles se reconheçam. Então eu batalhei muito para ficar nesse lugar, para poder dar isso para eles, sabe? E então amigos novos, eu comecei a experimentar coisas novas, a relação com o meu trabalho mudou muito, mas cresceu muito, eu cresci muito profissionalmente. Você mostrou sua voz, né, Sabina? Eu mostrei minha voz finalmente, Uau. E eu fui me encontrando, as minhas relações afetivas também, porque é muito complexo, eu fiquei 11 anos casada, 6 anos namorando, e eu me lembro a primeira vez que meu ex-marido falou assim, eu tô indo ao cinema, e eu pensei assim, como assim? Ele vai no cinema? A gente sempre viu tudo junto, né? Eu não sabia como era viver sem ter alguém ao meu lado. Sim, ele falou isso quando vocês já estavam separados. Ele me contou que ele tinha ido ao cinema, e eu falei, como é que ele foi ver algo que eu não vi, né? E... Hábitos, né? Durante 17 anos, mais ou menos. A gente ia ao cinema juntos, era uma coisa que a gente gostava, e assim, eu não conseguia entender como ele ia conhecer algo que eu não tinha conhecido, né? E então até eu fui tentando entender quais eram as coisas que eu gostava, o que me dava prazer, com quem eu queria sair, como que eu queria e etc. E eu fui me experimentando muito também nas minhas relações afetivas. Só que como eu te falei, eu acho que tinha muita culpa, né? Então, eu acho que inconscientemente eu fui entrando em algumas relações afetivas onde eu entrava num lugar de não merecimento. Então, eu era sempre aquela que dava muito e recebia muito pouco. Ou estava em lugares estreitos, apertados na relação. Meio que para compensar o que você tinha feito de errado. Exato, né? Assim, não, agora peraí, deixa quem mandou? Um chicotinho aqui, um chicotinho ali. E obviamente, quando você está vivendo isso, você não percebe, né? Mas depois, teve uma relação especificamente que foi muito ruim. E eu olhei para minha cara, eu falei, chega, Sabina, chega. Ou você vai parar de repetir esse padrão afetivo, amoroso, né? De que você não merece. De que eu não mereço, ou não vai dar mais certo. E, obviamente, foi uma jornada. Eu fiz terapia, eu fiz trabalhos de corpo, eu fiz trabalhos de dança, eu fiz trabalhos espirituais. Eu fui me experimentando em muitas coisas para eu poder me encontrar com isso e para poder ter a consciência daquilo que eu queria. E eu fui começando a dizer não também, porque era algo muito difícil para mim, dizer não. E foram os nãos que eu fui dando na minha vida que me permitiram começar a dar os sims para aquilo que foram eu te queria. Integrando, achando o teu lugar de desejo, te fortalecendo, né? É isso. E aí, eu acho que tudo começou a fluir quando eu comecei a entender que eu merecia. Quando eu comecei a entender que eu era uma mulher grande. E que eu merecia também. Merecia não só uma relação boa, mas um trabalho bom, uma vida boa, sim, sabe? Tudo de bom. Tudo de bom. Todos nós merecemos, né? Todos nós merecemos, né? Mas eu acho que é uma jornada pra gente entender isso. E é bom você falar porque tem muita gente que olha assim, nossa, que coragem, a pessoa se separou, nossa, que coragem, já tá com você. Parece que foi assim, né? E não é toda uma jornada, muita rede de apoio, né? Para poder conseguir evoluir assim. Olha, você sabe que eu não sei se eu tive muita rede de apoio. Eu tive alguns amigos e tal. Tô contando com as terapias, com tudo que você fez. Mas, respondendo um pouco isso, que eu acho que algumas amigas se separaram depois. E eu fui aquela amiga que estava lá para todos os momentos para apontar os caminhos. E eu senti que o fato de eu ter apoiado outras mulheres acabou me curando também. Eu fui terminando a minha cura, entendendo que eu podia curar outras mulheres. E eu já estava lá na frente, né? Então eu ia dizendo o que ia acontecer. Olha, é assim, você vai ver luz no final do túnel, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo.
claro, cada um com as suas particularidades. Mas eu acho que fez parte do meu processo de cura também, né? E pensando que naquela época meus filhos eram muito pequenos, né? Então depende muito da fase que você separa. E como que eles lidaram assim? Eles entenderam ou foi uma coisa também que foi processualmente acontecendo? Eu acho que eu não lembro de nenhum trauma assim, específico, assim, mas conversando com eles mais velhos, eles me disseram que foi muito difícil. Que na escola, eles foram um dos primeiros da classe deles que estavam com os pais separados, que eles tinham vergonha de falar. Eu acho que mudou muito a vida deles também, né? E muda, não tem jeito. Mas muda de qualquer jeito. Mesmo se a gente não separa, a dinâmica dos nossos pais, de toda forma, vai mudar nossas vidas, muda as nossas vidas, né? Então, não importa se você está separado ou se você está junto. E às vezes é até melhor estar separado. Sim, né? muitas Talvez vezes. é mais saudável estar separado e o exemplo que você vai dar para os seus filhos é mais saudável do que você estar junto ruim, né? Mal. Então, eu acho que sim. Eu acho que para eles também foi uma trajetóriazinha, assim. Eu acho que a minha filha, durante muito tempo, ela amadureceu muito rápido. Ela, a mulher, amadureceu muito rápido. E ela, muitas vezes, ficava nesse lugar de... Eu lembro as primeiras vezes que eles foram para a casa do pai, a gente fazia... Eles moram comigo, né? Até hoje, moram comigo. Mas era bem certinho. Então, um final de semana comigo, um final de semana com o pai e as quartas-feiras à noite com o pai. E eu me lembro, o primeiro final de semana que eles saíram de casa, eu chorava, assim. Eu não conseguia ficar em casa. Eu não me encontrava na minha casa. Então, eu saía para caminhar. Eu nunca tive tanto em forma, gente. Porque eu comecei a fazer esporte, comecei a correr e tal. Eu saí, eu precisava sair. Eu não conseguia ficar em casa. E eu lembro, muitas vezes, da minha filha falando, mãe, você quer que eu fique? Você vai ficar bem, né? Você tem coisa para fazer? Você tem... amigos para sair. Então eu sinto que e eu ficava chateada também com isso também, porque eu sentia que era uma preocupação dela. Né? Então eu acho que pesou para ela nesse sentido. Cada um vai lidando do jeito que pode, né? E então eu acho que os filhos foram se acomodando como dava. Hoje, assim, eu não vejo trauma nenhum. O meu ex-marido casou novamente. A atual mulher dele tem 2 filhos. Ele está há muitos anos com essa mulher, uns 10, não sei se é 10, 11 anos. Então, meio que eles cresceram juntos. Então, ganharam outros irmãos, né? Então, acho que é uma coisa legal, assim. Eu tive várias relações, algumas eles super se deram bem com o meu parceiro, outras não tão bem, né? Eu tô hoje numa relação faz 5 anos, uma relação muito de paz. Cada um mora na sua casa, cada um com seus filhos, trabalha, mas a gente viaja muito juntos, a gente sai, faz coisas gostosas, se apoia. Uma relação de troca muito boa, sinto que é uma relação muito madura. Que agrega muito a sua vida e você a dele, Que agrega muito, acho que a gente vai tirando o melhor de cada um, né? Mas levou tempo, né, para eu chegar nesse lugar, né? O que que você, não sei se você vai lembrar, mas assim, o que deu assim o clique, cara, agora não dá, realmente eu vou me separar, você lembra? Eu acho que foi um processo, né? Foi um processo. Mas para tomar coragem de declarar isso. Acho que foi uma coisa de ambos, assim, a gente viu que não dava mais. Vocês estavam dividindo, conversando, ou era uma coisa que não tava, a gente não estava conversando. Eu acho que eu não conseguia dividir e conversar. Ficava implícito, assim, e foi um momento, assim, meio de explosão, assim. Para mim foi como se fosse uma explosão, né? Não dava mais. Foi uma explosão, assim, eu sinto... eu lembro que eu compartilhei, assim, muitas vezes na terapia, nas primeiras vezes, que, assim, como se eu tivesse tacado uma bomba e tivesse ficado caco por todos os lados. Entendeu? Sim. Eu me sentia muito culpada por ter apertado esse botão, né? Então, foi bem complexo, assim, bem difícil. Porque também foi muito repentino. Quer dizer, para mim não era repentino, mas foi repentino para todo mundo. Para muita gente. Para muita gente, né? Para meus pais, para todo mundo. E eu perdi uma família também, porque a família dele era minha família.
Não deu para manter, assim. A gente se fala de vez em quando, eu amo eles mesmo, mas não é mais a mesma relação, né? Mas também a gente vai ganhando outras famílias, né? Claro. E acho que essa ideia de família... Boa, vamos falar da ideia de família. Acho que esse é um tema, viu? É um tema. É um tema, Patrícia, porque eu acho que as mulheres, principalmente, elas têm uma ideia do que é uma relação romântica, do que é família, que elas foram ensinadas. Eu acho que talvez essas próximas gerações já estejam um pouco melhor nesse sentido, né? Eu sou da geração X, eu tenho 51 anos, né? Eu tenho 10 mais. Então, eu acho que você vai me entender. Então, acho que a gente carrega, assim, um modelo, né? Tanto é que eu casei de branco, também entrei toda, não sei o quê, festão. E acho que era um sonho mesmo. E é o conto de fadas, né? Que um príncipe vai te resgatar e vai e tal. E não é isso. Que você vai estar segura para sempre, vai estar feliz para sempre. E aí nascem os bebês rosados, né? E não é nada disso. Aí você mostra como você é boa em tudo que você faz, que você aprendeu. E não é nada disso, né? Então, acho que é uma narrativa de mundo que as mulheres, principalmente, vão aprendendo. E eu tinha essa narrativa de mundo, né? E eu casei também muito cedo, era muito nova, né? Eu tinha essa ideia super romântica do que ia ser o casamento, do que ia ser uma relação e tal. Até porque isso é muito passado em filmes, novelas e livros também. Contos de fadas, enfim, e aí por aí vai. E eu tive que refazer esse caminho dessa narrativa e resetar essa narrativa muitas vezes dentro da minha cabeça. Imagina. E refazer a ideia do que era família para mim. Isso foi muito difícil. Porque no início eu queria repor aquela mesma família. Com uma outra pessoa? Com uma outra pessoa. Olha que interessante. Então, as primeiras relações que eu tive... Namorei até um cara que morava fora, morava na Argentina. Então, até pelo fato dele não morar no Brasil, quando ele vinha, ele ficava em casa. Então, era como se eu tivesse um marido dentro de casa, né? E eu meio que fagocitava, sabe? Ficava tudo junto e misturado. E eu queria isso, né? Eu queria uma figura masculina de novo na minha casa. E eu sentia até... Olha que engraçado, agora eu tô falando, né? Como se fosse terapia. A gente vai associando aqui. Até profissionalmente, eu sentia que se eu tivesse ao lado de um homem, eu era uma mulher mais forte. Olha, mas isso é muito passado, né? Subliminarmente aí, e não tão subliminarmente então, também. Eu achava que pelo fato de eu estar com um homem ao meu lado, eu ia ter mais sucesso, ia ser uma mulher mais bem-sucedida, ia me dar força profissional. E eu vi que não era nada disso. Inclusive, às vezes me tirava força. Claro. Me tirava muita força. Né? Só que eu demorei para perceber isso. Então, no início, eu tentei repor essa ideia de família a todo custo. E eu fui vendo que eu estava tentando enfiar um modelo que já não era mais. Sim, que você já tinha visto que não era. Né, o que mas eu queria refazer esse caminho. Né? E então, essa ideia de família, para mim, foi uma coisa que eu desfiz muito na minha cabeça. A minha família sou eu e meus filhos. Eu e meus filhos somos uma família. E a gente pode ter a família de amigos. E até o teu ex-marido, né? Faz parte de uma família. Ok, vocês não... é o pai dos seus filhos, né? E é maravilhoso. E ele faz parte dessa família, mas que tem uma outra configuração. Claro. Né? Que tem um outro jeitão de funcionar. Até, por exemplo, nas minhas... Às vezes eu peço muita coisa, assim... Sabe quando você fala... Até no final do ano, que você vai pedindo coisas, não sei o quê, eu peço para ele, eu peço para atual mulher dele, para os filhos da mulher dele. Por quê? Porque eu sei que a vida dele... Se estiver fluindo bem, é bom para meus filhos, é bom para mim, é bom para todo mundo. Então, talvez ele nem saiba disso, mas eu vou pedindo para todo mundo. Porque é isso, né? Eu acho que a família, ela é um núcleo, e a família é sempre disfuncional, né? É sempre disfuncional. A gente vem para aprender com ela, né? Eu falo, de perto ninguém é normal, né? De perto ninguém é normal. Então, mas eu também me apaziguei com essa ideia de que meu núcleo, né? Não sei nem se é a palavra família, mas meu núcleo hoje eu moro, eu e meus filhos. É um núcleo e tá bom, e tá importante, e é isso. E se mais para frente eu for morar com
o meu namorado, quando meus filhos saírem de casa e tal. Aí vai ser uma outra história e talvez a gente construa uma outra coisa. Mas eu não tenho mais essa ideia fixa de voltar ao que era antes. De tentar repor esse lugar de um marido, os filhos, tal, tudo bonitinho, todo mundo dentro da mesma casa. A ideia de relação romântica para mim mudou muito também. Muito, 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 muito. Porque eu acho que quando a gente encontra alguém, muitas vezes na relação romântica, a gente quer que o outro preencha um lugar dentro da gente. Sim. E a gente preencha um muito outro. No outro. E eu acho que quando a gente encontra alguém, a gente tem que estar preenchido e o outro preenchido. E a gente se encontra. Bem de se encontrar. É bom demais, né? E bem consigo mesmo, né? Não que a gente nunca está totalmente resolvido, mas que você não deixe, não abra mão das coisas que você ama fazer. É claro que sempre a gente precisa flexibilizar, ceder, flexibilizar, mas que você não abra mão de quem você é de verdade, sabe? Sim. E eu acho que outra coisa que muda quando você se separa é que quando você começa a se relacionar com outras pessoas, ainda mais nessa idade, né? Invariavelmente, aquelas outras pessoas têm uma história de separação, tem ex-mulher, tem traumas, tem filhos também. Além de toda a história carrega uma anterior. mochilinha, cada um carrega a sua mochilinha. E você entender a mochilinha do outro e ele entender a sua mochilinha e vocês ainda assim conseguirem ficar juntos, não é uma coisa óbvia. Não é mesmo. Não é uma coisa óbvia, né? E eu acho que eu tenho visto, assim, posso estar errada, mas principalmente os homens, eu acho que ficam muito no lugar de culpa também com os filhos, principalmente. E culpa em relação a quê? Que estão faltando com os filhos, sabe? Então, muitas vezes, assim, eu acho que muitas vezes não conseguem também se entregar para uma relação amorosa, porque fica aquele meio de campo, assim, meio estranho, sabe? Eu vivi muito isso. O não merecimento, né? Vivi muito isso, né? Ou, às vezes, coloca os filhos no lugar de uma parceira. E isso é muito comum também. Então, quando vem uma parceira, ela não consegue ocupar aquele lugar porque a dinâmica familiar está toda bagunçada. Aí dá Todo mundo está no lugar errado, né? Então, não pode existir ninguém naquele lugar, né? Então, são muitas nuances, assim, muitas nuances também da separação. Quando você vai se relacionar também com outros parceiros que também têm essa bagagem, né? E também você estava falando do teu ponto de vista em relação ao que você entendia como família e que você se sentiu uma hora importante quando você tinha um homem com você, né? Para você ter mais força. Mas você sabe que me veio aqui também que os homens, eu acho que também existe uma narrativa dos homens para parecerem mais bem-sucedidos. Bem-sucedidos, tem que ter uma mulher. Aliás, tem isso, né? Um homem bem-sucedido tem ou uma mulher exausta, ou uma mulher. Não tem essa brincadeira? Tem. Eu acho que para os dois lados tem narrativas, né, dos dois lados, né? E a gente pensa assim, o rei tinha que ter uma rainha para juntar territórios, o presidente tem que ter uma primeira-dama, tem todo um contexto, né, que passam pra gente. E muitas vezes até a ideia, acho que para a mulher tem muito a ideia de que se você não está com ninguém, você é uma mulher fracassada. Por que você não está com ninguém? Sim. Ou você deve ser chata, ou deve ser mal resolvida. Não, algum problema tem com você que você não está com ninguém. Então, acho que tem muito essa ideia de que uma mulher sozinha, ela não está bem, ela não se basta, ela não está feliz. Mas você pode ser feliz também consigo mesma. Então, o que você diria para uma mulher que pensa assim, ou que entende que é isso? Se ela aparecer sozinha, é sinal de fracassada. O que você diria para elas? Está sempre dentro de você. Sempre dentro de você. Não importa para onde, qual a viagem que você vai fazer. Uma viagem de uma nova relação, você pode até mudar de país. Você vai levar você mesma, você vai levar tudo que você é consigo mesma, para onde você for. Então, a questão é você entrar para dentro de você mesma e se entender. E entender quais são suas forças, quais são suas fortalezas,
quais são suas fraquezas, quais são seus padrões repetitivos, da onde vem, onde que te pegam as emoções. Enfim, você se conhecer. Eu digo que não há nada mais futurista do que o autoconhecimento. Nada Verdade. mais futurista do que o autoconhecimento. Para que a gente possa transformar qualquer coisa fora da gente, a gente precisa transformar dentro da gente. As nossas realidades, elas são um reflexo de quem a gente está sendo naquele momento. Sim. Então, quando a gente fala assim, ai, mas aquele parceiro, mas aquela relação não tá boa, aquele trabalho não deu certo, não sei o quê, bota o espelho e volta para você. Uhum. O que naquela relação tem de você mesma? Por que você entrou? Para quê? Não é por quê. Para que você entrou naquela relação? Qual é o pedaço de você que precisa daquilo? Uhum. Né? Que ganho você está tendo ali naquela ação e o que você está perdendo, deixando de ganhar. Exatamente. Por estar naquela relação. Você sabe que teve uma relação que eu gostava muito dele. E foi uma relação assim, entre eu e ele era muito lindo. Muito prazeroso, era uma relação onde a gente estava muito apaixonado e tal. Mas ele tinha acabado de separar. E ainda estava muito enrolado com filhos, com ex-mulher, com separação de bens. Era um rolo. Uhum. E na semana que a gente estava juntos, era tudo lindo, maravilhoso. E na outra semana eu não existia, porque ele estava com os filhos. E isso foi. Eu fui falando. Chegou um momento que eu falei, olha, eu vou fechar essa porta. Porque eu tô triste. Triste comigo mesma por estar nesse lugar. Uhum. E eu vou fechar essa porta, mesmo gostando de você. Porque senão, mais pra frente, você nunca mais vai conseguir entrar também. Então, eu prefiro sair desse jeito. Porque eu sinto que eu posso mais, e que eu mereço mais, e que tá apertada essa relação pra mim. Uhum. Eu preciso de mais espaço numa relação. E aquele não, pra mim, foi muito importante. Imagina. Dolorido e importante. Chorei, foi muito difícil, demorei um tempo, assim. Mas foi o não, talvez um dos nãos mais importantes na virada dessa chave de merecimento. E aí foi começando a criar músculo do não, né? Começar a falar não, você tem que dizer aquilo que você quer, aquilo que você merece. Eu fui dizendo muitos nãos até chegar num lugar hoje que eu sinto que eu tô num lugar ótimo e bom para mim. E o que te ajudou a sustentar esse não, por exemplo, dessa vez que você falou para ele? Eu fui fazendo muitos trabalhos, né? Tá. Eu fiz terapia, falei com amigos, fiz trabalhos corporais, fiz trabalhos de dança, fiz trabalhos emocionais. Eu fiz muitas coisas. Mas tinha momentos assim de recaídas que você pensava, não. Eu tive, até depois do não, eu tive uns momentos de recaída, assim. Mas eu falei, eu preciso disso. Uhum. Eu preciso me dizer para mim mesma que eu mereço mais. Sim. E à medida que você foi dizendo não e que você via que o mundo não acabava, pelo contrário, você ganhava, né? Ganhava força, né? Músculo, né? E então, acho que é isso, assim. E profissionalmente, do ponto de vista profissional, eu não posso nem dizer, assim, a profissional que eu sou hoje e quem eu era antes. Assim, foi uma virada, assim, impressionante, assim. Eu encontrei a minha voz, aquilo que eu vim fazer nesse mundo, mesmo. Que lindo, parabéns. Sabe quando eu falo com muitos públicos, eu dou muita palestra também, e às vezes quando eu tô naquele lugar, eu fico até emocionada, gente, é um lugar tanto de, é um privilégio poder transformar tantas vidas. E quando eu tô naquele lugar, sério que eu sinto que eu tô com uma conexão com o divino. E eu falo assim, é isso que eu tenho. Eu tô no lugar certo, fazendo a coisa certa. Sua missão, É a minha missão. Então eu tô muito alinhada com quem eu sou hoje. Muito coerente. Muito né? coerente, né? Então a questão é isso, é você ser coerente com aquilo que você sente, aquilo que você pensa e aquilo que você faz, aquilo que você entrega para o mundo. Isso. Né? A oferta que você é para o mundo. A oferta que você é para o mundo, né? E quando você palestra, normalmente você costuma palestrar sobre um assunto específico ou eu tem falo vários temas? O núcleo, né, é o tema de futuros, né? Eu falo futuros, eu acho que tem a ver com esse papo, porque não existe futuro no singular. Existem futuros no plural. É verdade.
Porque a gente é que vai criar o futuro que a gente quer pra gente a partir das nossas ações aqui e agora. É todo dia a gente vai criando os nossos futuros. Então, tem muitos futuros que são possíveis para você. Pessoais, profissionais. E vai depender das tuas escolhas. Quais escolhas você vai fazer para criar quais futuros, né? Então, tudo que tem a ver com esse núcleo de futuros. Então, pode ser as novas gerações, o conflito geracional que tem hoje nas empresas, né? Fala da geração Z, a geração Y, os baby boomers. A gente tem 4 gerações hoje juntas no trabalho. O futuro do trabalho, o trabalho do futuro. Eu falo sobre liderança. Sobre as várias possibilidades. As várias possibilidades que tocam o consumidor do futuro, tendências, né, e movimentos que estão direcionando o mercado e a sociedade. O meu trabalho consiste em ler os sinais emergentes do mercado e da sociedade, antecipar comportamentos e criar cenários de futuros. Né? Isso é muito legal. E você faz isso para as empresas, de uma forma geral? Eu faço para empresas. Eles te pedem essa tendência? Eu faço palestras, faço treinamentos, dou aula também. Sou professora convidada da Fundação Dom Cabral, lido muito com liderança. Faço atendimentos one-to-one de coaching ontológico. E aí as pessoas me perguntam, nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Eu digo que, de um lado, eu vou entendendo o comportamento humano social. Social, sim. E do outro lado, entendendo o comportamento humano individual. Então, hoje, é como se eu estivesse olhando uma moeda dos dois lados. É muito legal, você vê o micro e o macro. O micro e o macro o tempo inteiro. Então, é lindo, né? É lindo. Então, olho para o indivíduo, olho para a sociedade impactando o indivíduo e vice-versa, né? Então, assim, profissionalmente, ainda, óbvio, tem muito que eu quero crescer e evoluir, a gente sempre tem. Mas eu acho que eu encontrei minha voz. Eu tenho certeza. Eu encontrei minha voz, assim. Que lindo. Então, acho que é uma jornada, né? A separação é uma jornada consigo mesmo. É uma jornada muito emocional também. Quantas emoções surgem no meio do caminho, né? Quantas? Raiva, tristeza, aceitação, entendimento, medo. É um turbilhão. E esse medo nesse processo de separação, eu imagino que quando você estava falando de futuro, que não existe são futuros. E quando a gente está nesse medo, a gente não enxerga nenhum, né? A gente pensa numa coisa... A gente acha que não vai dar certo, a gente acha que nunca vai sair daquele lugar, né? A tristeza, né? Como você sabe, é uma emoção que nos conecta com uma perda, algo que já aconteceu. Que já aconteceu. E o medo nos conecta com uma coisa que a gente pode perder. Pode perder. Né? Então, o medo é isso. O que eu posso perder? E me deu muito medo. Porque eu podia perder minha casa. Sim. Eu podia perder uma boa relação com meus filhos. Eu podia perder uma boa relação comigo mesma, com a minha família. Podia profissionalmente não se colocar. Podia não me colocar. Podia perder. Fica ali em xeque muitas perdas possíveis, né? E muito triste porque você de fato perde muita coisa também. Perde. Você ganha muita coisa, mas você de fato perde muita coisa. Coisas muito importantes para você. Sim. Que é a ideia de uma família, a ideia de uma relação amorosa, os sonhos que você tinha com aquela pessoa que não vão mais existir, os projetos que você fazia junto, quem você era, você perde também, né? Quem você era, você perde a relação que você tinha com muitas coisas. Mas você ganha muitas outras. Né? Muitas outras, você ganha muitas outras coisas. É que eu acho que o medo faz a gente entrar em contato com cenários negativos, né? Até pra gente, porque o medo é aquela emoção que faz pra gente se proteger, né? Eu acho que assim... O problema é quando a gente fica cristalizado nele, né? Exatamente, assim, acho que tem medos e medos, né? Acho que entrar em contato com o medo é muito importante, porque a gente percebe aquilo que realmente é importante pra gente. E nos protege, muitas vezes, de fato, de algum perigo. Ou te faz você se preparar, né? Eu fiquei com muito medo de não conseguir pagar minhas contas. Falei, gente, como é que eu vou dar conta da minha vida, né? E era um medo real, não era um medo fictício. Era um medo real. Então, aquele medo estava me protegendo também para eu tomar ações para poder lidar com aquela situação.
Mas quando quando você cristaliza naquela emoção, aí é ruim, porque você começa a paralisar. E aí, ao invés de agir, você começa a paralisar. Paralisar e não ter olhar nenhum, né? Não vem olhares. Não conecta olhares. Exatamente. E acho que uma coisa legal, assim, de falar também para... Fale. Né, que acho super importante que me veio agora, é que, assim, desde a minha separação, e é algo que ainda existe em mim, eu percebo. Eu tive que me conectar muito, eu tive que acessar muito a minha força masculina. Boa. Porque todo mundo tem o masculino e o feminino dentro de si. E eu acessei muito essa força masculina. Antes você estava muito no feminino. Talvez eu estava muito no feminino e eu tive que resgatar. Tá. Aí eu comecei a ficar... Bota aqui que eu resolvo. Então, era resolver os filhos, o trabalho, a casa, dar conta disso, vai, ação, vamos, resolve, vai, fecha o contrato. Né? Então, eu me acostumei com essa força masculina. Está na resolução, de estar sempre na resolução e na ação, provendo, fazendo, acontecendo, fechando. E nos últimos anos eu tenho percebido que também me trouxe algumas perdas, né? E eu acho que nesses últimos anos eu estou tentando resgatar o meu feminino. Resgatar esse contato e saber quando usar qual, sabe? Então, nos últimos anos eu tenho tentado me conectar, e eu converso comigo mesmo para me lembrar disso, quando me conectar com o meu feminino. Que o feminino, ele espera... Ele escuta, ele recebe, ele fica ali, né? Ele tá ali. Ele tem um outro tipo de ação, que é uma ação diferente do masculino. Tem uma sabedoria que é diferente, sabe? E o que te faz te reconectar com o teu feminino? Dançar. Dançar é uma coisa que eu amo fazer, que me conecta muito com a minha autoexpressão. Porque eu não penso, eu tô só lá em movimento. Então dançar é uma coisa que me conecta muito. Uma dança livre ou algum tipo de dança? Uma dança livre. Eu já fiz várias coisas, já fiz 5 ritmos, é muito bom. Maravilhoso. Já fiz um outro projeto que chama Projeto Somos Dança, que eu adoro. Eu gosto muito. Para mim o corpo, né, essa plataforma do corpo, é uma plataforma muito importante de autoconhecimento. Né? Tá tudo registrado nele. Tá tudo registrado. Tudo. Então, quando eu preciso me conectar, também trazer a minha intuição, eu tento sair do mental indo para o meu corpo. Aí dançando. Dançando, eu acho que a natureza também me faz me conectar com o meu feminino. Eu acho que estar com outras mulheres, muitas vezes me faz me conectar com o meu feminino. Estar com a minha filha. É muito bonito, né? Essa relação de mãe e filha é muito lindo, é muito bonito, é muito sagrado, é muito bonito, assim, de novo, vou me emocionar, porque é muito bonito, assim, é um amor que eu nem sei descrever. Quando é bem construído, trabalhado. É muito lindo. É uma coisa que tem uma conexão que é além das palavras, sabe? É muito bonito. Que lindo. E até nessa relação amorosa que eu tô agora, acho que é uma relação que me conectou muito com o meu feminino. No lugar de mulher. No lugar de mulher e no lugar de poder receber também. Né? Eu tô com uma pessoa que troca muito comigo, né? A gente vai se dando coisas de diferentes maneiras. Ele é muito diferente de mim, muito. Mas eu acho que essa relação, sobretudo, me ensinou a também resgatar esse lugar de merecimento e de eu poder me conectar com o meu feminino. Eu não preciso ficar toda hora resolvendo, provendo, fazendo, né? Tem alguém que também pode fazer isso comigo. Sim. E aí é bacana pensar que a gente, quando fala, ele é muito diferente de mim, mas o que importa muito é o que cada um tem a oferecer de si para o outro, né? Sim. Então, acho que essa foi algo importante que aconteceu comigo no processo de separação e que é essa coisa de estar muito no meu masculino, né? E acho que tem um custo grande, né? Tem um custo muito grande. Quando você precisou se reconectar com o masculino, aí o que você se lembra o que foi?
puxa, acho que me lembro, né? Acho que a primeira coisa, assim, foi justamente, peraí, deixa eu ver como eu vou sobreviver, né? Como que vai ser essa nova vida? Foi a questão da sobrevivência que acionou. Acionou, peraí. Né? Preciso sobreviver, preciso me organizar de outra maneira, preciso pagar minhas contas. Então, eu comecei a partir daí, né? Então, eu comecei muito nessa questão financeira, depois profissional, e depois ajeitar a vida para os meus filhos, para mim. Eu lembro que eu fui conversar com uma terapeuta logo no início, que eu falei, deixa eu conversar para saber como que eu vou lidar com essa situação com meus filhos, especificamente com eles. Então, eu lembro que eu fiz uma sessão só. Fui, contei tudo tal, e eu falei, e agora, né? Qual é o teu conselho? O que você me aconselharia para eu ficar esperta, para eu olhar, né? Para eu não me perder, porque agora só sou eu em casa. Ela falou, Sabina, nunca vou me esquecer desse conselho. Sabina, uma coisa que você não pode deixar de fazer por culpa é botar limite. Sim. Porque a gente, por culpa, começa a não botar limite. Sempre com amor. Amor e limite. Limite e amor. Porque na relação com meu ex-marido, eu sempre fui, e até hoje, né? Eu sou a pessoa mais mole. Eu sou aquela que abraça, que acolhe, que conversa, que entende, que tal. E ele era a pessoa mais, ainda, né? A pessoa que põe, que eu acho ótimo, né? Que põe os limites, né? Então, eu de alguma forma falei, gente, vou ter que incorporar isso, né? Mas sempre foi muito difícil para mim. Entendo. Muito difícil. Muito difícil. Nem sei se eu sei fazer bem isso, né? Foi do jeito que deu, né? A gente faz com amor, mas também erra. Então, então foi um pouco isso, assim, de eu entender esse lugar. Como é que eu ia sobreviver, né? Então, isso me acionou muito a questão da força. E de agir diante dos problemas, de resolver os problemas. E até hoje, assim, eu me vejo muito nesse papel com a minha família mais estendida, que é minha mãe, meu irmão. Meu pai faleceu, né? A questão de dar limites? Não, a questão de resolver as coisas. Tá, de resolver. Quando alguém tem alguma coisa, me liga e eu resolvo. Né? E teu pai faleceu quando que você falou? Meu pai, em 2017. Tá. Então, hoje, assim, tem que resolver problema com a advogada. Liga pra Sabina. Liga pra Sabina. Tem que não sei o que, dar conta que não deu certo. Liga pra Sabina. O contrato que não sei mais o que. Liga pra Sabina. O que vai fazer com o banco? Não sei, liga pra Sabina. Né? Ou até, sei lá, minha mãe, 2 anos atrás, foi pro hospital, foi parar no hospital. Era eu que estava ali à frente, resolvendo, ficando, não sei o quê. 0800 da Sabina. Então, eu acho que pesa isso, sabe? Pesa muito, né? Pesa muito, né? Sim. E a gente vai acostumando. E a hora que tem que dar o limite também vem uma coisa. Caramba, eu sempre fiz e agora eu tô deixando de fazer. Isso tá significando o quê? Né? Então, nos últimos tempos eu tenho tentado, né, resgatar esse lugar do feminino. E eu tenho muito isso, né? Eu sou uma pessoa super acolhedora. Enfim, eu tenho isso à mão. Mas determinados gatilhos é rapidinho para começar a resolver. E eu sei pouco delegar também. E o gatilho, você acha que tem a ver, tem o lado da sobrevivência que você falou, mas tem a ver com, talvez com outro... Eu acho que eu vou dar conta mais rapidinho, sei lá, melhor do que o outro. Isso. Deixa eu resolver. Talvez uma determinada arrogância também, da gente achar que vai fazer melhor que o outro, que a gente dá conta sozinha. É isso, eu vou fazendo sozinha, né? E até no trabalho, você sabe? Eu não sei delegar muito. Então, eu faço muita coisa, muita coisa sozinha. Tipo, eu também era assim, em trabalho de grupo de escola, né? Todo mundo tem sua parte, mas depois você prefere dar aquela ajeitada no trabalho. Não sei se uma ajeitada, mas eu gosto de grupos, até fazer assim. O trabalho. Eu pego na mão, eu falo, deixa aqui, sim, né? Eu resolvo bem, né? Sim. Isso. E sim, eu acho que eu pego... Pra se garantir de alguma forma, né? Que vai dar certo. E talvez tenha uma questão agora pensando, tem até uma questão de... que está ligada até ali, lá no início que eu falei, né? Das expectativas, de como eu casei, do que for. De você ser ainda aquela pessoa
cumprindo aquele papel. Cumprindo aquele papel perfeito, de dar conta de tudo, dar conta, eu dou conta de tudo, né? Então, por mais que a gente, né, nessa separação que eu falei para vocês, né, me livrei de muitas coisas, me resetei e mudei, tem sempre algo que permanece, né? Sim. E aquele algo que a gente vai ter que revisitar, talvez pro resto da vida, né? Talvez não tenha mais aquele sofrimento tão grande com aquilo, mas a gente vai numa espiral, né? Que cada vez que você olha, você já tá num outro degrau, já tá num outro né? legal, num outro lugar, num outro degrau, né? Então, são coisas que eu acho que... Essa coisa de dar conta, eu sinto que ainda é uma coisa que, gente, assim, isso tá ali. As mulheres têm muito, né? Mas aqui, conversando com você, tá vindo muito, assim, o que os homens também têm muito. Sim. Porque a gente tá um movimento muito grande das mulheres falarem de tudo que ficou muito assim, né? Durante séculos. Sabe o que eu acho? Acho que tá Mas muito difícil para os também. homens e para as mulheres, sabe? Muito. Acho que tá muito difícil, os papéis. Acho que tá muito complexo isso, sabe? A gente não sabe mais para que eu estou aqui, qual que é o meu papel dentro dessa relação. Eu era o provedor, agora eu não sou mais, agora eu divido, agora um faz, o outro dá. Então, agora as mulheres foram para o mercado de trabalho, mas quem eu sou, então, nessa relação? Sim. E aí as mulheres esgotadas também, né? Esgotadas. Eu me senti muito tempo esgotada. Imagino. Assim. É muita coisa para dar conta mesmo, né? Muito. Vocês imaginem, gente, eu tinha filho pequeno. Uma loucura, né? Foi. Porque é uma carga mental, né? Física e mental. Emocional. Emocional, tudo. Tudo. É muito... Mas assim, eu vejo até como positivo. Não sei, você que é a caçadora de tendências e é futurista, mas eu entendo que a gente está passando por um momento de transição muito forte. A gente está meio que no olho do furacão. E que em algum momento a gente vai entrar eu espero, sou otimista, que venha mais essa consciência do quanto que cada um tem que olhar para si. Autoconhecimento era uma palavra que não existia. Eu fiz a faculdade inteira de psicologia sem ouvir a palavra autoconhecimento. Sim. Então, eu acho que ainda vai demorar. Eu também sou super otimista. Mas eu acho que vai demorar um tempo para equilibrar o masculino e o feminino, não só como gênero, né, como forças, assim. Internamente, como você estava falando. Né? E eu vejo, por exemplo, a geração dos meus filhos é muito mais evoluída, mas ainda tem suas questões também. Tem muitas questões, sabe? Então, eu acho que toda vez que a gente vai mudar algo, né, ele vai para um extremo, aí ele fica no extremo, é como um pêndulo, né? Ele vai faz assim, até ele achar um ponto ali de daqui a pouco equilíbrio. sai de novo para outros extremos. Para outra coisa, E eu sinto assim, as mulheres, obviamente, quando começou o movimento feminista, foram para os extremos. A gente teve que se masculinizar. A mulher teve que virar quase que um homem para ter sua voz escutada. Ainda tem muita mulher assim nessa posição, né? Você sabe que lá no início, né, no meu trabalho, eu lembro uma vez que me convidaram para fazer uma palestra com líderes de uma indústria automobilística. A pessoa me ligou e falou: Sabina, posso te pedir uma coisa? Sim, pois não. Você pode vir vestida com a roupa mais careta e conservadora que você tem? Jura? Porque o que estava implícito ali? Os homens não vão te escutar se você vier com uma saia, com um decote, com uma roupa usada e etc. Vão ficar olhando para outra coisa, né? E eu acho que isso já foi muito mais, né? As mulheres tinham que se vestir de terno, né? Para ir trabalhar. Agora não, né? Já tá melhor. Mas eu acho que tá ainda muito desigual, assim, sabe? Tá muito estranho. Muito sem lugar, tá né? Muito sem lugar, Então, acho que os homens também estão se revendo, as mulheres. Eu acho que para os homens também é difícil, porque eles também foram ensinados que tinham que ficar nesse lugar da força. Não podiam chorar, não podiam ser fracos, não podiam sentir. Então, acho que para muitos homens é muito difícil entrar em contato com as emoções, chorar. E eu acho que deve ser muito complexo também, né? Nossa, muito. Acho que dos dois lados deve ser difícil, né? Difícil. Vamos torcer. Mas eu acho que todas essas mudanças de mundo que estão vindo são positivas. São positivas. Sim. São positivas. Por mais que não pareçam, eu também entendo assim. É que é como... antes a gente estava num quarto escuro. Então tinha poeira e a gente não via. Quando a gente bota a luz no quarto que estava escuro, parece que o quarto tá muito mais sujo. Mas não é que ele está mais sujo. É que a gente está agora vendo, né? Então todas essas coisas agora estão
aparecendo. As questões de diversidade, as questões de gênero, as questões de identidade, as questões climáticas, as questões, enfim, tá tudo... Aí eu falo isso muito no consultório, assim, seu quarto tá lá fechado. Você abre, você bota a luz, você vê que tem rato, tem barata, você pode fechar a porta de novo, mas alguma hora vai vir um mau cheiro, vão sair por debaixo da porta. Não adianta. Então, o que você vai fazer vendo tudo isso? Vai chamar uma dedetizadora, vai fazer uma faxina? O que você quer fazer, né? E assim, eu particularmente não acho que dá pra gente fechar a porta do quarto e fingir que não existe. Não, vai explodir em algum momento. Explode. Sempre explode. Né? Vou te pedir um número de 1 a 14. Nossa, gente. Chuta. Número 8. 8. Imagine que você precisa escalar uma montanha. O que você levaria consigo? Uau! Gente, que pergunta boa. O que eu levaria comigo? Acho que levaria uma pessoa para escalar junto comigo. Para ser mais divertido, né? Já que pode levar qualquer coisa. Acho que levaria, sobretudo, uma pessoa para escalar, para a gente resolver perrengue, conversar. Acho que levaria itens de sobrevivência, claro. Mas levaria também poesia. Que lindo. Levaria um livro de inspiração, um caderno para poder anotar os meus sonhos, aquilo que eu estava sentindo ali enquanto fazia escalada. Uma fogueira debaixo das estrelas. Debaixo das estrelas. Acho que eu levaria uma pessoa, alguns instrumentos de sobrevivência e depois caderno, caneta, a poesia para se conectar com o divino. Que lindo. Acho que é isso. E Sabina, que recado você quer deixar para quem está assistindo a gente, em função de tudo que a gente falou aqui hoje? Tem uma frase que eu acho tão linda, que é: caminante no hay camino, se hace el camino al caminar. Caminhante, não há caminho, se faz o caminho ao andar, ao caminhar. Ao caminhar. E é como se a gente estivesse muitas vezes numa estrada e a gente finge que a gente está ali dirigindo. E quando a gente está naquele lugar, a gente é incapaz de ver o que tem lá na frente. Sim. Se tem um atalho, se tem uma outra montanha, se tem uma curva, o que tem lá na frente. Então, para que a gente possa ver o que tem lá na frente, a gente precisa caminhar. Andar. Prestando atenção no caminho e se conectando com o seu caminhar. Como que é o seu caminhar nessa caminhada? Como que você quer que seja essa caminhada? Mesmo que você não saiba onde você quer chegar. Na caminhada, alguma hora você vai descobrir. Muito lindo. E aí, onde que as pessoas te acham? Como é que você quer? Olha, eu tô no Instagram, @Sabina, não é Sabrina, não tem R, Sabina. Sabina.Deweik, é difícil, Mas eu ponho na legenda do vídeo. Deweik. Eu tô no LinkedIn também, Sabina Deweik. Que mais? E-mail? Eu ponho. Vamos te achar. Vamos me achar. Vamos te achar. E assim, como é que você imagina o futuro agora? Diz uma que te vier à cabeça, assim. Gosto de pensar em esperança ativa. O que é esperança ativa? Eu acho que é a gente sair de narrativas utópicas e achar que a gente só vai ter futuros brilhantes e perfeitos, ou narrativas distópicas, onde o mundo vai acabar, as máquinas vão tomar o lugar dos homens, vai tudo dar errado. Porque acho que ambas narrativas são narrativas que paralisam, que dão medo e tiram o protagonismo de você fazer alguma coisa para construir os seus futuros. Então, eu gosto muito dessa ideia de esperança ativa, que é você se conectar com a realidade, você olhar o que está acontecendo, você ter esperança, porque eu acho que todos os sonhos começam na imaginação. Sim. E quando a gente tem uma imaginação mais positiva, os nossos sonhos tendem a ser mais positivos, mas do jeito ativo. Ou seja, co-criando a realidade. Não basta ser esperançoso, mas a gente tem que fazer por onde ter esperança. Por onde acontecer, Por onde acontecer.
Ai, Sabina, muito obrigada. Obrigada a que delícia você, de conversa. gostoso. Muito bom. Muito bom. Quase que eu derrubo aqui o copo. Muito bom, gente. Muito Tchau, obrigada. tchau. Curte, compartilha, comenta, se inscreve pra gente compartilhar cada vez mais esses olhares maravilhosos, que nem o da Sabina. Conectando olhares. Conectando olhares. Um beijo. Tchau, tchau. Muito bom.